Fala galera bonito, canal Leg Trânsito. A partir da live de hoje vou colocar aí como estreia um quadro novo, diferente. Vamos experimentar para ver como é que vai ser a reação, o feedback de vocês. O quadro é o seguinte, chama-se Leg Trânsito Responde. Para quê? Vou pegar ali as principais dúvidas e vou colocar aqui para a gente poder debater, discutir, explicar para você. Como é que vai funcionar? Eu vou colocar uma postagem lá no Instagram, então já procura lá de uma vez, Leg Trânsito, nosso Instagram é @Leg Trânsito. Procura lá, encontrou? Toda semana você vai encontrar lá um Leg Trânsito Responde, aí é o Leg Trânsito Responde número 1. Outra semana, Leg Trânsito Responde número 2, Leg Trânsito Responde número 3. Desse jeito que você está vendo aqui do lado, vai ser essa postagem aqui. Então você vai comentar nessa postagem com a hashtag Leg Trânsito Responde, tem que colocar a hashtag, tá? Vou deixar aqui para vocês verem, ó, hashtag Leg Trânsito Responde, desse jeito aqui, para a sua pergunta ser validada. Então nós vamos selecionar aí 10 perguntas por cada quadro, por cada vídeo desse Leg Trânsito Responde. Vou responder e, independentemente se a sua pergunta foi respondida ou não, todos que participarem, colocando a hashtag Leg Trânsito Responde, vão concorrer a algum brinde nosso, um curso online, um DVD teórico, um DVD de direção, um manual de estudo, simulado de provas, alguma coisa a gente vai sortear toda semana. Como hoje é o primeiro, não tem ainda ninguém para trás para ser sorteado, vai começar a valer a partir da próxima semana. Aliás, a partir da próxima semana não, eu vou fazer 2 lives dessas experimentais, tá bom? Experimentais. A dessa semana e a próxima. Então, quer dizer, o Leg Trânsito Responde 1 e o Leg Trânsito Responde 2 não vai ter sorteio por enquanto, porque as questões já foram selecionadas, os vídeos já estão gravados e programados aí para vocês. Mas a partir do Leg Trânsito Responde 3, fique ligado, a gente vai publicar aqui, ó, a postagem lá no Instagram, você vai comentar nessa postagem, tá bom? Deixar ali quais são as suas dúvidas, sempre com a hashtag Leg Trânsito Responde, aí a gente vai começar a sortear as coisas. É bom por vários motivos. Primeiro, que eu vou estar aí respondendo a sua dúvida. Segundo, que você, mesmo não tendo a sua dúvida sendo respondida, você vai participar de sorteios de brindes. Legal ou não é? Então, ó, já vai curtindo aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e bora então para as dúvidas de hoje. Então vamos lá. Primeira dúvida. Quem mandou foi a Alzirene Santos. Ela disse o seguinte: é verdade que quem está tirando a carteira de habilitação na categoria B não vai mais ser obrigado a fazer aula de direção na autoescola? Olha, Alzirene, não é verdade. Tem que fazer sim. Por enquanto, há apenas rumores de que a aula não vai mais ser obrigada na autoescola, que estão querendo desobrigar o curso teórico. Nem se falou nada ainda sobre o curso prático, sobre a desobrigatoriedade dele. Mas, enfim, só rumores. Isso nem projeto de lei está. Não tem nenhuma resolução ali para ser publicada nesse sentido, não tem nenhum projeto de lei nesse sentido. Então, por enquanto, do jeito que as coisas estão, para tirar a habilitação, seja ela da categoria A, categoria B, seja qual for, é sim necessário passar por todo o processo, incluindo aí as partes do curso teórico, a parte do curso teórico e a parte do curso prático, que é ministrado pelo Centro de Formação de Condutores, ou autoescolas. Obrigado pela sua pergunta. Bora então para a próxima dúvida. Quem mandou a próxima dúvida foi o Juno93. Ele diz o seguinte: e para fazer a carteira internacional, como é que faz? Bom, a pergunta foi um tanto quanto complexa, sim, genérica, ela não foi pontual, específica. Eu vou falar um pouquinho aqui para talvez conseguir responder a sua dúvida, não sei se é exatamente essa. Por exemplo, você quer saber, você saindo aqui do Brasil e quer ter uma carteira internacional para dirigir lá fora. Olha, qualquer que seja o país que você for, sendo ele convencionado com o Brasil, todos os países da América Latina, Estados Unidos, todos são. A maioria dos países do mundo são convencionados. Você pode dirigir lá com a sua habilitação brasileira, isso por até 180 dias. Né?
Aí depois desse prazo, você deve providenciar a sua habilitação, né, do país para onde você está indo, país de origem. Agora, se ao contrário, né, se você é um estrangeiro que quer dirigir aqui no Brasil, a regra é a mesma, 180 dias para dirigir com a sua habilitação estrangeira. Após esse prazo, você deve providenciar uma habilitação brasileira. Claro que tanto para providenciar a habilitação estrangeira, você que vai para fora, como você que está vindo lá de fora, você precisa se ater aí às regras do país. Aqui no Brasil, o que você vai precisar fazer é apenas avaliação psicológica lá na clínica. Nem prova teórica precisa para você conseguir aí a sua habilitação brasileira, tá? E é claro, vai precisar comprovar a estada regular no país, já não é mais um visto como turista, e tem algumas outras regulamentações aí. Mas enfim, é isso. Por até 180 dias, sua habilitação vale tanto para dirigir lá fora, quanto você aqui lá de fora dirigir aqui. Após esse prazo, aí providenciar a habilitação conforme as regras de cada país. Obrigado pela sua pergunta, Júnior. E agora, para a próxima pergunta, pergunta número 3 aí, lembrando que são 10 perguntas respondidas por episódio. Quem mandou a pergunta dessa vez foi o Marconi Desidério. Ele diz o seguinte: bom, Ronaldo, você pode me dizer por que os valores para fazer CNH na categoria E muda tanto de uma autoescola para outra? Porque se as provas são as mesmas... Olha, Marconi, é até bom que mude, né? É interessante que haja essa diferença entre uma autoescola e outra. Isso é sinal de que a concorrência está aí, está aberta, e aí cabe a você escolher o que é melhor. A recomendação que eu dou é nem sempre ir pelo mais barato. Aliás, quase nunca o mais barato é o melhor. Tem uma série de outras coisas aí a serem observadas. E, enfim, sobre essa discrepância de preço, são prestadores de serviço, né? Assim como um advogado, um médico, um dentista. Não quer dizer que o dentista A te cobra R$1.000 para fazer uma extração de um dente, que o dentista B cobra 500 e o dentista C cobra 2.000, que um ou outro vai ser melhor ou pior. Aí depende de você analisar aí pelas recomendações e ver qual é a segurança que esse serviço está sendo oferecido, essa empresa te dá. Tá bom? Então é interessante, eu gosto sim que haja essa discrepância de preços entre uma empresa, entre uma instituição e outra. Isso é concorrência aberta, livre concorrência. Não poderia se todos nivelassem no mesmo preço. E pior, né, o chamado cartel, nivelar com o preço lá em cima. E aí, como é que você vai fazer? Então, quer dizer, é uma boa ideia manter sim essa concorrência livre, aberta, para dar você, o aluno, cliente, o direito de poder escolher aí o que for melhor para você. Obrigado pela sua pergunta. E bora então para a pergunta número 4 agora. Quem mandou a pergunta número 4 foi a Michele Mantovanelli. Esse nome parece ser italiano, hein, Michele? Vamos lá, a pergunta foi o seguinte: e no meu caso, que não passei no último exame de rua e a minha pauta já venceu, o que eu devo fazer? Ela ainda disse: eu sou de Minas Gerais. Excelente pergunta, Michele, e essa é a dúvida que alcança em muitas pessoas. E muito importante também você ter dito que é de Minas Gerais, sabe por quê? Porque tem Detran que aceita você revalidar o seu processo vencido e dar continuidade. Outros não aceitam. Minas Gerais é um dos Detrans que aceitam você revalidar o seu processo. Como é que funciona? Olha, você fez todo o processo, foi sendo aprovada, chegou lá na direção, foi reprovada. 1, 2, 3, não importa quantas vezes, mas não conseguiu passar. Aí o processo venceu. E venceu e agora eu volto na estaca zero? Não. Você não precisa fazer a parte da clínica, tá? Exame psicológico, médico, você fica lá vale por 5 anos. E você não precisa fazer as aulas na autoescola, nem teóricas e nem práticas, tá bom? Essas aulas estão lá certificadas e validadas no sistema do Detran por até 2 anos. Então, quer dizer, venceu 1 ano, você ainda tem mais 1 ano de validade com essas aulas. Como é que funciona? Ô Ronaldo, então eu posso ir direto na prova de rua onde eu já estava? Não. Infelizmente, o Detran, apesar de te dar essa colher de chá de te permitir revalidar o processo, ele não considera a sua prova teórica que você foi aprovada no primeiro processo. Então, você tem que repetir a prova teórica. Não precisa fazer curso nenhum, aquelas 45 horas obrigatórias lá na sala de aula, não precisa. Só chegar, pedir para marcar sua prova e faz a prova teórica. Passou, também não precisa fazer aula de direção nenhuma, não é obrigada, né? Precisar ou não, aí já vai depender da sua condição. Mas você não é obrigada, pode ir direto na aula no exame de direção, tá legal? Claro,
as taxas tem que pagar, tanto a taxa de reinício, quanto a taxa para fazer o exame teórico, quanto a taxa de nova licença de aprendizagem, porque ela venceu junto com o seu processo, quanto a taxa do novo exame de direção. E, eventualmente, uma aula ou outra que você venha fazer, que certamente vai ser necessário, e também o aluguel do veículo, porque a autoescola é uma prestadora de serviço e o valor que ela cobra não tem nada a ver com o valor que o Estado cobra, que são dessas taxas, tá bom? Espero ter esclarecido a sua dúvida, Michele. Obrigado pela pergunta. Bora então agora para a pergunta número 5. Quem mandou a pergunta número 5 foi o Gustavo Rodrigues. A pergunta dele é a seguinte: mão única ou dupla? É o mesmo que sentido único ou duplo sentido? É isso aí, Gustavo. Sim, é a mesma coisa. Mão única ou mão dupla, sentido único, sentido duplo. Sentido único, sentido duplo é o que você vê lá na placa de regulamentação, né? Setinha indicando que você está ali num sentido único ou sentido duplo. Agora, mão única ou mão dupla é um dizer mais popular, mais popularizado, que não está errado, tá? Talvez você vai encontrar, certamente vai encontrar na sua prova o termo técnico, sentido único, sentido duplo, e não mão única e mão dupla. Talvez é mais comum que os Detrans utilizem aí termos técnicos e não termos tão populares. Infelizmente, né? Porque eu penso que o ideal é testar o conhecimento. E se é testar o conhecimento, a gente bem que poderia ir por termos mais populares e menos técnicos, que aí exigiriam do candidato um grau de interpretação maior e coisa e tal. Mas tá certinho, mão única, mão dupla, sentido único, sentido duplo, mesmo significado, mesma interpretação para fins de prova teórica ou prática. Muito boa pergunta, obrigado pela sua pergunta. E bora agora para a pergunta número 6. Ângela Cambraia, quem mandou a pergunta número 6. Perguntinha simples, direta. Olha, volante duro, como facilitar? Ângela, é muito interessante que na hora que você for escolher uma autoescola aí para treinar, que você teste o veículo antes. Teste, veja se ele tem direção hidráulica, se ele está funcionando belezinho, está levinho. Porque uma direção hoje, para você fazer uma baliza, uma manobra, é muito importante que ela seja hidráulica. Você fazer exame, fazer aulas em um veículo que não tem uma direção pelo menos hidráulica, o ideal seria que fosse elétrica ou coisa melhor ainda, é complicado. Se você pegar um queixo duro, né, o chamado queixo duro, ele não tem nada ali para te ajudar, é pesadão. Mas se não é o caso, se você está falando aí no caso do seu veículo e não o veículo da autoescola, e o seu veículo não tem direção hidráulica, não tem direção elétrica, está pesado, a recomendação é: evite movimentar o volante com o veículo totalmente imobilizado. Tem gente que taca o pé no freio, está ali com o pé travadão no freio, tentando virar o volante para direcionar o carro para entrar numa vaga ou sair de uma vaga. Aí fica pesado mesmo. O ideal é que você solte o veículo, solte o freio de mão, solte o freio do pé, faça leve movimento com o veículo, nem que seja um balançadinho nele, um vai e volta, você já vai ver que a direção já vai ficar mais leve e aí vai facilitar para você. Espero ter respondido a sua dúvida, ter tirado e sanado essa dúvida. Espero que seja essa a dúvida, se eu tenho entendido corretamente. Muito boa pergunta, obrigado a você também. Bora então para a pergunta número 7. A pergunta número 7, quem mandou foi a Cristina Cardoso, Canto Campe alguma coisa. Não deu para aparecer o nome dela todo aqui não. Cristina Cardoso. Olha, estou muito surpresa. Para mim foi ensinado a pisar na embreagem antes do freio, para o carro não morrer. E sempre faço assim, ainda fiquei com dúvida. Bom, esse comentário dessa pergunta da Cristina, ele foi colocado num vídeo onde eu e a Fabiana mostramos qual é a conduta correta na hora de mobilizar o veículo. Se você é do tipo que aprendeu, vou parar o carro, aí pisa na embreagem, depois no freio, você aprendeu errado. Isso em alguma circunstância pode proporcionar risco para você, dano ao veículo vai proporcionar, porque exige muito mais do freio. E se é na hora de um exame de direção, você perde ponto, porque esse procedimento é errado. Tem ali na planilhinha de avaliação do examinador, tem lá essa falta, usar a embreagem antes do freio ao imobilizar o veículo. É uma falta punível, com pontos ali na hora, que a depender, somados aí com outras pequenas falhas que você vem cometer, pode te reprovar, tá bom? Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para você, tá bom? Vídeo aqui de como parar o veículo corretamente, usando o freio e a embreagem. Muito boa pergunta, querida. Espero que tenha ficado esclarecido aí para você. Bora então agora para a pergunta número 8.
Quem mandou a pergunta número 8 foi o Antônio. Ele diz o seguinte, olha, oi, gostaria de saber se uma rodovia estadual passa por dentro de uma cidade, de quem é a responsabilidade de fiscalização a partir do momento que inicia a cidade? É do estado ou do município? Muito boa pergunta, Antônio. Olha, a rodovia estadual é de competência do órgão estadual. Ou DER, eu ia falar DENIT é federal, né? É o DER. Quem vai fiscalizar? Os agentes do DER e a Polícia Militar em convênio com o DER. Alguma coisa impede o município de fiscalizar? Não. Se o município tem ali seus agentes de trânsito, a Guarda Municipal, e estes têm convênio com o DER para fiscalizar a rodovia estadual, pode, tá? Então tudo depende de convênio. Em alguns casos, há inclusive a concessão daquele trecho de via ou rodovia estadual ao município. Concessão no sentido de administração. Seria o DR quem deveria ali administrar, né, gerir aquele trecho, mas ele dá essa concessão ao município. Olha, pode ir lá pavimentar, implantar sinalização, inclusive fiscalizar. Tudo isso mediante contrato, mediante convênio. Então, há essas possibilidades. Para ser uma resposta que talvez atenda ao seu interesse, é uma coisa bem específica, pontual, particular, talvez fosse necessário que você enviasse para a gente qual rodovia se trata e qual cidade. Mas muito boa pergunta, obrigado. Bora então para a pergunta número 9. A pergunta número 9 quem mandou foi a Vanuzinha Lima. Ela diz o seguinte, se na prova estiver perguntando o que é caminhoneta e caminhonete e não um utilitário, o veículo 3 seria uma caminhoneta? Complica menos, por favor, please. E riu, né? A Vanuzinha aqui. É isso aí, Vanuzinho. Peço, inclusive, desculpa, porque esse comentário eu deveria ter colocado em qual vídeo que foi relacionado, para vocês entenderem melhor. Mas esse comentário foi colocado num vídeo onde eu lancei um desafio para a pessoa descobrir se era uma caminhonete ou uma caminhoneta. Aí eu mostrei ali na ilustração um veículo, que eu não me lembro aqui agora se era um caminhonete ou caminhoneta, ou se não era nenhum dos dois, acho que não era nenhum dos dois. E induzi a pessoa a responder que era o caminhonete ou caminhoneta. Tinha opção de nenhuma também. Aí praticamente todo mundo errou. E eu fui, mostrei, provei que não era nem caminhonete, nem caminhoneta, que a resposta era nenhuma. Mas a Vanuzinha, acho que no caso do desafio era utilitário. Aí a Vanuzinha falou assim, muito bem, eu já descobri que a resposta é nenhuma, mas o que é uma caminhoneta então? Acho que foi isso. E você não foi a única a reclamar, várias outras pessoas reclamaram que eu resolvi o desafio, mas deixei o pessoal na mão, deixei eles na curiosidade. Então, o que é uma caminhoneta? Me mostra aí, tá? Então é isso, olha, eu não vou mostrar aqui agora, isso vai ficar para um próximo vídeo, mas enfim, caminhonete é veículo de carga. Caminhoneta é veículo de carga e passageiro no mesmo ambiente, no mesmo habitáculo. Tem muito instrutor que ensina que caminhoneta é a cabine dupla. Na verdade, não é. A caminhoneta não é cabine dupla, por quê? Porque a cabine dupla, os passageiros ficam em ambiente separado da carga, não é verdade? Então, não é uma caminhoneta, um veículo de cabine dupla, essas cabines duplas aí. E tem também aquele todo fechado, por exemplo, a SW4 ela é uma caminhoneta ou ela é um utilitário? Aí depende ali das circunstâncias. Tem outros veículos. Eu lembro que na hora do desafio lá era bem tenebroso. Eu prometo refazer um desafio similar, não vou fazer o mesmo, porque o pessoal já sabe a resposta, mas similar, e dessa vez eu não vou pecar, tá bom? Vou dizer exatamente, descrever e mostrar. É mais importante descrever do que mostrar, porque na prova normalmente não cai o desenho do veículo lá, não, cai a descrição do veículo. E a descrição é caminhonete, veículo de carga. Caminhoneta, veículo de carga e passageiro no mesmo ambiente, no mesmo compartimento. Obrigado pela sua dúvida, desculpe pelo meu vacilo aí. Bora para a próxima pergunta. E agora é a última pergunta, né, da Regina Santos. Ela perguntou o seguinte, é correto fazer marcha ré com o carro inflamado na primeira, na descida? Bom, certamente a Regina Santos quis dizer não inflamado, engrenado, com o veículo engrenado na primeira. O que ela quis dizer? Olha, você está subindo um morro, aí de repente você parou. Parou e precisa voltar um pouquinho. Claro que você parou ali, você pisou no freio na embreagem,
Então, se você soltar o freio ficando com o pé na embreagem, ainda que esteja de primeira, o carro vai voltar, não vai? Vai, porque a gravidade puxa ele para trás, né? As forças da gravidade puxam ele para trás. Não precisa de colocar a marcha ré para o motor empurrar ele para trás. Você está subindo o morro, confere, deixa o pezinho na embreagem, solta o freio, o carro volta. Pode? Não pode, por quê? Porque o que sinaliza que você vai fazer a marcha ré é a luz de ré. E se você não engrenar a marcha ré, ainda que você não solte a embreagem para o motor empurrar, ainda que somente a gravidade puxe esse veículo para trás, a luz de ré precisa estar acesa. Então tem que colocar a marcha ré para a luz de ré acender e quem está lá atrás entender que você vai afastar. Beleza, Regina? Obrigado pela sua pergunta. Enfim, hoje terminamos aqui as 10 perguntas. Hora ou outra eu posso estender aí, talvez, a depender da pergunta, se for coisa mais rápida, eu fazia aí até umas 12, 13, 15 perguntas. Hoje vamos ficar nas 10 mesmo, porque o nosso tempo já está estourando e não deixe de participar das próximas, hein? Olha, tá aqui, a postagem é essa, ela vai aparecer lá no Instagram e você vai comentar com a hashtag LegTrânsitoResponde. Coloca lá a sua dúvida, coloca a sua pergunta. Sendo selecionada a sua dúvida, vou dizer aqui o seu nome, mandar um abraço para você e ainda que a sua dúvida não seja selecionada, você vai participar de um sorteio semanal. Obrigado. Instagram, LegTrânsito. Segue lá, não perde não. Até a próxima.